A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer pela sua presença. Eu sou a missionária Rosimeire, da Primeira Igreja Batista em Cajubi, Conexão Primeira. E é um privilégio, mais uma vez, poder estar falando um pouquinho sobre a Palavra de Deus, Escola Bíblica Discipuladora. E nós estamos falando sobre oração. E hoje nós vamos estar falando sobre uma oração generosa. Mas antes de começar, eu gostaria de orar pela sua vida, orar pela minha vida, né? Pedindo para que Deus fale ao nosso coração. Que aquilo que o autor, né, escreveu e está passando para nós seja algo maravilhoso, seja algo constante em nossa vida, para que a gente venha a aprender e colocar em prática, ok? Deus amado, Deus querido, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero, Pai, te agradecer. Obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá nesse momento de ouvir da sua palavra, aprender da sua palavra. Mas, acima de tudo, Senhor, nos dá a capacidade, o discernimento, Pai, de compreender o que o Senhor deseja para as nossas vidas e, acima de tudo, colocarmos em prática, Deus, para que possamos sermos, ó Pai, verdadeiros adoradores, como diz a Tua palavra. Pai, te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Olha só. A semana passada nós falamos sobre a oração missional, a oração de Paulo, né? Sobre a missão que Deus deseja para a terra, para as nossas vidas. E dessa maneira nós também entendemos que Paulo ele nos ensina a entendermos, a compreendermos que tudo, né? Tudo precisa ser ligado quanto àquilo que Deus deseja para as nossas vidas, para os nossos corações. Então, essa semana nós vamos estar falando sobre a oração generosa. Então, uma oração de generosidade, que nós vamos compreender que é responsabilidade dos crentes suprir a Igreja de Cristo. Compreender que não é possível haver comunhão sem generosidade. Oferta com generosidade, ou melhor, ofertar com generosidade e alegria. Então, tudo isso nós precisamos entender e compreender, né, da maneira como Deus deseja para as nossas vidas. O texto áureo de hoje é Hebreus 13:16, que diz assim: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Ou seja, Deus deseja que a gente venha ser generoso com o nosso próximo. Então, eu quero ler aqui já, desde o início, o que o autor fala para nós, o que ele compreende e o que ele passa para nós através da vida de Paulo, para que nós venhamos viver uma vida dentro da vontade, da realidade que Deus deseja para nós, que diz assim: Paulo inicia o capítulo 16, o último capítulo da sua primeira carta aos Coríntios, falando em dinheiro, cuidado e generosidade. O plano de fundo desta fala de Paulo está relacionado com as severas privações que os irmãos de Jerusalém estavam passando, porque os irmãos de Jerusalém estavam passando por necessidades. Há pelo menos 3 fatores que contribuíram para isso, para a necessidade daquele povo, por aquilo que eles estavam passando ali no momento. E diz assim: primeiro foi os fatores políticos, da qual aquele momento eles estavam vivendo. Ou seja, a instabilidade política muito prolongada na Judéia e as constantes rebeliões dos judeus contra o Império Romano tornavam a vida deles mais difícil. Outra situação foi a perspectiva escatológica equivocada, ou seja, a percepção do retorno de Cristo, ainda para os seus dias, contribuiu para que a comunidade de Jerusalém enfraquecesse na sua vida espiritual e enfrentasse privações severas ali também. E uma outra condição que eles estavam vivendo eram os fatores climáticos, né? Um desastre natural
que teria afetado toda a região da Judéia, conforme predito pelo profeta Ágabo, no livro de Atos. Então, essas foram as circunstâncias. Agora, eu quero perguntar para você. Quero perguntar a respeito daquilo que você tem vivenciado. Como você se sente a respeito das ofertas? Aí é uma coisa para você se perguntar e responder a Deus, né? Participa de algum projeto social como creche, centro, recuperação ou algum outro tipo de ajuda? Nós sabemos aqui que aqui na nossa cidade nós temos vários projetos da qual nós podemos ajudar, né? E um dos projetos que eu particularmente também ajudo é da nossa PAI aqui da cidade, que é um projeto que eu acho tão eficaz, tão necessário para a nossa cidade. Então, assim, além de eu poder contribuir com a minha igreja, contribuir com os missionários nacionais, missionários mundiais, estaduais, eu particularmente, Rosimeire, eu gosto muito de poder estar ajudando com a minha cidade, né? Um pouco, mesmo que eu seja limitada, eu gosto de estar abençoando também a minha cidade. Então, eu quero dizer para você que nós podemos ser resposta de oração de situações que estão pessoas vivendo. Então, eu gosto muito de pensar nisso. Então, seja como for o fato que Paulo convoca a igreja de Corinto para o exercício do cuidado, pouco importava se a necessidade havia sido resultado de ignorância teológica, imprevidência ou ainda motivada por questões políticas. Paulo não pediu à igreja de Corinto um diagnóstico das causas, porque em situações assim sempre haverá desculpas a serem oferecidas como: este não é meu problema, não é problema meu. Ou ainda, cada um que assuma as consequências dos seus atos. Ou seja, né, a gente percebe assim que são episódios que normalmente nós temos ouvido, né, por aí. É uma realidade não só do que acontecia no passado com as igrejas, com as cidades, né, no passado, mas hoje nós temos visto também essas situações acontecendo ao nosso redor, né? A gente tem visto televisão, a gente tem visto essa questão política, então é bem complicado, é bem difícil. E se todos nós fecharmos nossos olhos para isso, nós vamos deixar de sermos generosos, né? Então, nós precisamos prestar muita atenção disso. Então, dinheiro, cuidado e generosidade. O objetivo do apóstolo Paulo é nos ensinar um grande princípio. Ou seja, é responsabilidade dos crentes suprir a igreja de Cristo, a igreja de Cristo. Então, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade suprirmos essa necessidade, né? E como é que nós podemos fazer isto? Por meio dos recursos que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. É por isso que Paulo nos orienta, os irmãos de Corinto, né? Como ele fala ali para aquela galera, para aquela igreja. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com o seu ganho. E olha aí o próximo postzinho, né, que a gente percebe ali sobre a vida de Paulo. Então, não é possível haver comunhão sem generosidade. E outra, eu quero perguntar para você, você concorda, discorda? E por quê? Sobre essa situação. E aí a gente vai para o próximo postzinho que fala assim, ó. O apóstolo Paulo nos apresenta alguns textos bíblicos acerca da generosidade. E aí a gente vai ouvir um pouquinho sobre esses textos que Paulo nos diz isso, né? Aí aqui fala assim, olha só, como é interessante não somente a gente ouvir do autor, mas ouvir daquilo que a história, a palavra de Deus tem nos trazido e fala conosco, né? Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós separe
o que puder de acordo com seu ganho. Está lá em 1 Coríntios 16, 1, 2. Lá em Hebreus 13, 16 diz assim: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Está lá em Hebreus 13, 16. E aí o autor ele fala, né? Quero chamar a atenção para a expressão repartir com os outros, que é a tradução da palavra koinoneu. Volta lá o postzinho, pastor, por favor, aquele anterior. Isso, mantenha aí, por favor. Então, aí, lá em 2 Coríntios 8:4, olha o que diz. Pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Mais uma vez, Paulo dá essa orientação. Em 1 Timóteo 6,18, diz assim: que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras. Sejam solidários e generosos. A palavra koinoneu é traduzida mais uma vez como repartir. Então, nós podemos ver assim que Paulo, ele é autêntico, ele leva a igreja a repartir, a dividir, a ser generoso. Então, assim, as Escrituras Sagradas nos ensinam que não é possível haver comunhão sem generosidade. Todos os recursos para suprir a necessidade da igreja já estão disponibilizados, já foram dados por Deus. E onde estão? Ou eu quero já te responder, está nas nossas mãos. Como devemos praticar a nossa generosidade no âmbito da igreja? Então, princípios ensinados por Paulo que ajudarão a nortear a nossa prática em relação ao ato de contribuir financeiramente. Está lá no 2 Coríntios 9, do 5 ao 15. Então, se você tem participado dos nossos cultos, no momento de adorar a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas, vocês podem está ouvindo, o que nós falamos lá em 2 Coríntios 9, 7, quando Paulo ali diz e nos orienta como devemos entregar, como devemos devolver ao Senhor. Então, Paulo apresenta princípios que nos ajudarão a nortear a nossa prática de contribuir. Então, eu quero dizer para você que nós devemos utilizar dessa prática para nossas vidas, porque a palavra de Deus nada mais é a nossa regra de fé e prática. Então, o próximo postzinho ele já diz, que a generosidade deve ser praticada com alegria, como diz lá em 2 Coríntios 9, 7. Aí está 5 e 7. Então, questões para serem discutidas, ou seja, para que você pense aí onde você está. Qual o critério recomendado por Paulo em relação ao ato de oferta? O próximo, a oferta deve ser proporcional ao ganho do ofertante. Esta prática tem sido comprovada em nossas igrejas. Pensa aí. E eu quero já que você pense que igreja já como você, tá? Eu não quero que você pense assim somente naquele que está do teu lado, aquele que está sentado do teu lado, mas a igreja como você, assim, bem entendendo, você é a igreja de Cristo, você tem vivido isso? Qual foi a última vez que você sentiu alegria em ofertar? Então, quando nós entendemos que a igreja de Cristo é nossa responsabilidade, nós entendemos que nós precisamos fazer não o que a Bíblia fala pela metade, mas precisamos fazer um todo, cumprir toda a palavra de Deus em nossa vida. Então, agora eu gostaria de ler para você o que o autor coloca aqui, olha. Acredito que o dízimo é um dever de todo cristão, que não deve ser negligenciado, porque se era um dever sobre a lei judaica, muito mais agora, que a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus e doutores da lei.
Entretanto, o apóstolo Paulo recomenda um critério mais amplo, sem a preocupação de limitar o percentual da oferta. Cada um deve dar segundo propõe no seu coração. Segundo a prosperidade que o Senhor lhes deu. Aí ele continua. Acredito que Paulo não está desqualificando a prática do dízimo, e sim dando um novo sentido para o ato de ofertar, sabendo que estamos sobre o olhar do Senhor, pois ele ama aquele que contribui com alegria. Contribuir com alegria é contribuir voluntariamente, não como se estivesse sendo obrigado. Contribuir com alegria é ter a consciência de que seu privilégio é compartilhar. Então, isso é algo que Deus deseja de dentro do nosso coração, com alegria. A prática das generosidades nos torna semelhantes a Cristo. Jesus entregou a sua própria vida em nosso lugar e em nosso favor. Quando estamos cansados, é Ele quem renova as nossas forças. Quando estamos confusos, é Ele quem nos dá a sabedoria. Quando nos sentimos sós, é a sua presença que nos conforta. Quando estávamos consumidos pela culpa, foi Ele quem nos perdoou. Quando estávamos perdidos, foi Ele quem nos aproximou do Pai e permitiu que fôssemos adotados como filhos de Deus. Se você já aprendeu a confiar no Senhor Jesus, então já descobriu nele um amigo que jamais poderia sonhar ter um dia. Ser um doador generoso nos torna mais parecido com Jesus. E olha só, a generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Em 2 Coríntios 9, do 8 ao 11, diz assim, olha. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres a sua justiça permanece, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Então, querido, nós precisamos aprender a depender da provisão de Deus. Eu preciso depender da provisão de Deus. Eu preciso aprender a depender daquilo que Deus pode suprir, a semente. Aquele que me dá a semente, ele me ensina a plantar, ele faz reproduzir. Então, o salmista declara, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que neles habitam. Ela está lá em Salmo 24, versículo 1. A consciência da posse de Deus sobre todas as coisas intensifica, na realidade, o nosso relacionamento com Ele. Quando temos a consciência de que tudo pertence a Deus, então tudo que está debaixo da nossa administração nos torna mais conscientes da presença de Deus. O fato de saber que tudo pertence a Deus modifica também o tipo de pergunta que fazemos ao contribuir. Em vez de perguntar quanto do meu dinheiro devo dar a Deus, me perdi aqui. Com quanto dinheiro de Deus devo ficar? Olha só que interessante, eu vou repetir. Em vez de perguntar quanto do meu dinheiro devo dar a Deus, aprendemos a perguntar com quanto do dinheiro de Deus devo ficar. A diferença entre essas duas perguntas é de proporções monumentais. Agora, por favor, não confunda isso com negócio com Deus. A gente não faz negócio com Deus por uma razão muito simples. Deus não é negociante. No Evangelho de Jesus, Deus não
nos foi apresentado como um negociador, mas sim como um pai que tem prazer de suprir os seus filhos. Então, nós começamos a saber aí, aprender a entender que a generosidade promove gratidão entre nós. E a questão para ser discutida aí, para pensarmos, é: a generosidade praticada com alegria gera no coração de quem é abençoado por ela um sentimento de gratidão a Deus. Então, você se considera uma pessoa generosa? Pensa aí com seus botões se você se sente uma pessoa generosa. Em 2 Coríntios 9, 12, 13 diz assim: porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa de obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e por causa da generosidade da nossa contribuição para que eles e para com todos. Então, lá está dizendo lá em 2 Coríntios 9, 12 e 13. Paulo nos ensina que a generosidade promove a gratidão entre nós, mas também a gratidão a Deus. Então, nós precisamos ter essa generosidade no nosso coração. A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Se nós queremos que as pessoas orem por nós, precisamos aprender a ser generoso com elas. Não espere ter muito para ofertar. Não deixe passar as oportunidades de praticar a generosidade. Eu confesso a vocês que isso é algo só entre você e Deus. Nós aprendemos, a palavra de Deus é ministrada ao nosso coração. A gente ouve falar muito sobre oferta, sobre dízimo. Nós sabemos que a igreja, ela somente sobrevive por conta daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, como pessoas fiéis a contribuir com a igreja de Cristo, com aquilo que Deus deseja através das nossas vidas. E eu quero dizer assim que somente o Espírito Santo pode tocar o teu coração e trazer à tua memória, ao teu coração, o desejo de ofertar e fazer aquilo que Deus deseja que você faça. E aí, eu preciso mudar meu coração, mudar a minha mente, mudar os meus pensamentos, colocar diante do Senhor aquilo que Ele deseja da minha vida. Então, assim, eu preciso sempre estar com a minha mente muito aberta para aquilo que eu ouço da palavra de Deus e para aquilo que realmente eu desejo aprender e viver. Então, eu confesso a vocês que quando você é generoso com alguém, você pode ter certeza. Essas pessoas serão gratas a Deus pela sua vida, porque eu quero dizer para você, você é a resposta de oração de alguém. Não se esqueça disso. Alguém sempre está pedindo, colocando diante do altar do Senhor algo. E eu quero dizer que você pode fazer esse algo, levando a sua generosidade a essas pessoas, ok? Quero agradecer a você por ficar aí até esse momento. A semana que vem nós vamos estar falando sobre a oração e os nãos de Deus. Ou seja, a oração ela é muito maior, ela tem muito mais coisa para nos ensinar. Então eu quero dizer para você, não perca, fique conosco e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Até mais.